Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, então, às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos para a pergunta 116 hoje. A pergunta é a seguinte: que se exige no quarto mandamento? Na 115 nós vimos qual é o quarto mandamento, a respeito do dia de descanso. Agora, veremos o que o quarto mandamento ele quer de nós. No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, expressamente, um dia inteiro em cada sete, que era o sétimo desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Bem, o quarto mandamento nós já vimos em Êxodo capítulo 20, ainda que seja interessante que nós leiamos novamente para relembrar e a gente poder realmente tratar do quarto mandamento com ele bem claro na mente. Êxodo 20, versículo de número 8 a 11, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, esse é o quarto mandamento que estamos tratando na pergunta 116. Só que, como vocês observaram, na resposta da pergunta, há a abordagem sobre o primeiro dia da semana. Então é importante que nós, antes de tratarmos as considerações, nós termos a leitura de João 20, versículos 19 a 23, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, lemos os dois porque, como nós veremos, o quarto mandamento tem uma relação com esses dois. A gente precisa entender, inclusive, o que ocorreu para que fosse mudado o dia, né? Mas a primeira questão que nós precisamos tratar, até obviamente, é que o quarto mandamento ele precisa ser entendido como permanente. Então, por isso a pergunta é: o quarto mandamento é permanente ou temporário? Porque se ele for temporário, logo nós não teremos como trazer certas aplicações para os nossos dias. Se ele é permanente, então precisamos ir mais adiante, né? Então, ele é permanente ou temporário? Precisamos lembrar que o quarto mandamento ele faz parte de um conjunto. São as tábuas da lei. Elas estão todas juntas, elas foram dadas ao mesmo tempo. E na Escritura, as tábuas da lei, ainda que possamos dizer que a lei em geral, né, ela tem um caráter espiritual, mas mais especificamente, as tábuas da lei têm um caráter espiritual e moral. Nós vamos encontrar em Romanos capítulo 7, versículo 10,
a 14, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então veja que Paulo trata a lei como espiritual. Dentre os mandamentos que são foco do apóstolo Paulo são de fato os 10 mandamentos, porque os mandamentos cerimoniais, eles tinham um cumprimento em Cristo e por isso que eles se encerraram, né? Os mandamentos a respeito dos sacrifícios, das ofertas e assim por diante. Mas quando se trata da lei moral, os 10 mandamentos, entre outros atrelados, o caráter espiritual e moral, ele confronta o pecador. Ele confronta o pecador. Eles são um resumo de toda a vontade de Deus, né? A Escritura, inclusive, que vamos ver agora, fala deles relacionados a 2 grandes mandamentos, que é o amar a Deus e amar o próximo. Então observe que o caráter deles, pela associação entre os 10 mandamentos e o amor, o caráter é permanente. Porque o amor não é temporário, né? A Escritura de Gênesis e Apocalipse fala do amar a Deus e amar ao próximo como algo permanente. E, como nós veremos agora, o Senhor Jesus diz que amar depende, toda a Escritura, todos os mandamentos estão relacionados a este mandamento. Então vamos para Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40, diz assim: um fariseu, um intérprete da lei, chega para Jesus e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que ele associa a tudo, ou seja, tudo que Deus quer de nós pode ser resumido em amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, e amar o próximo como a si mesmo. Então, resume todos os mandamentos. Principalmente os 10 mandamentos, que inclusive podem ser separados em 2, né? Porque de 1 a 4, nossa relação com Deus, ainda que nós veremos que também o 4º mandamento tem a ver com a relação com o próximo. E depois os outros 6 na sua relação, a nossa relação com o próximo. Então observe que o caráter espiritual e moral das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, mostra a perenidade deles. Ou seja, por serem espirituais e morais, inclusive serem resumidos pelo amor, os 10 mandamentos são permanentes. Tanto que ninguém excluiria, né, de nossos dias, ou diria que foi temporário, o mandamento, por exemplo, para não furtar, né, para não matar. Ninguém diria isso, né? Por quê? Porque claramente os 6 mandamentos, o 5º ao 10º, eles precisam, né, estar presentes na sociedade para controlar as relações sociais. Tanto que até quem não conhece os 10 mandamentos, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ele diz: os gentios que não têm a lei nas suas relações agem de acordo com a lei. Porque mesmo quem não é, no caso judeu no Antigo Testamento, ou cristão no Novo Testamento, sabe que é necessário manter essas regras, né? Então veja que é um mandamento que tem que permanecer, porque ele precisa controlar a sociedade, né? Senão cria um caos, inclusive. Outra questão é que os 10 mandamentos são mencionados no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 4:10, o Senhor Jesus, naquele confronto contra Satanás, ele diz: ao teu Deus adorarás, só a ele darás culto.
Deuteronômio 6,13, mas tem a ver com o primeiro mandamento, né? Podemos dizer que é também uma citação do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Então, é uma citação de um dos mandamentos. Em Romanos 13, versículo 9, ele cita vários mandamentos, não apenas um, mas ele cita, basicamente, eu diria, ele cita os 6 mandamentos e mostra sua permanência, né, associação novamente ao mandamento amor, né, do amor. Romanos 13, versículo 9, ele diz: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que ele está dando uma ordem aos cristãos, né, dizendo, aplicando, né, a vida dos cristãos, o viver que Deus quer, e usa os mandamentos. E resume outra vez, né, como Jesus fez, no amor. Então, eles permanecem. Em Efésios, capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo falando sobre a relação de autoridade, porque ele fala primeiro sobre pais e filhos, depois ele vai tratar questões trabalhistas, né? Ele cita o 5º mandamento: né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando ele diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa, ele dá a entender que não é só esse que está valendo, mas os outros também, né? Então, é o mandamento que deve ser obedecido, porque ele está valendo, né? Não foi abolido de forma alguma, é um mandamento para hoje ainda, né? Outro texto que a gente gostaria de ler é o texto 2 João, versículo 6, né? 2 João, versículo 6, em que o apóstolo ele diz o seguinte: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Veja que faz a mesma coisa que o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus. Ele associa os mandamentos ao amor. E o Senhor Jesus já tinha feito isso. Portanto, se está valendo o amor, que é um resumo dos 10 mandamentos, é porque está valendo os 10 mandamentos. Então, se você quer saber como amar, aí você olha os 10 mandamentos, ele te dá mais detalhadamente a prática do amor. Não faça isso, não faça aquilo, isso são práticas do amor. É que a grande questão é que na nossa sociedade sentimentalista, o amor é um sentimento, né? Incrível que pareça, é uma sociedade racionalista, mas ao mesmo tempo também extremamente sentimentalista. Então o amor é sentimento, mas na Bíblia o amor não é um sentimento apenas. O amor é atitude, né? Tanto é que a prova do grande amor de Deus é uma atitude de Cristo, né? Morrer na cruz por nós. Então, os 10 mandamentos mostram o amor. Primeiro para com Deus, depois para com o próximo. E se você quer saber o que resume, é o amor. Então, eles estão relacionados. Então, permanece. Uma outra questão é que em Apocalipse 1:10, nós temos o apóstolo dizendo que estava na ilha de Patmos e teve a revelação do Apocalipse no dia do Senhor. Ele trata aquele dia como pertencendo a Deus. Opa! Então veja que a relação de dia de Deus, como no mandamento, 4º mandamento, esse dia deve ser santificado ao Senhor. Em Apocalipse 1:10, ele diz que o dia é do Senhor. Inclusive, é a mesma expressão que ele usa para, no caso, a ceia, o apóstolo Paulo é quem usa, em Coríntios, quando ele diz assim, a ceia do Senhor. Então, ela pertence ao Senhor, é exclusiva do Senhor. E ele diz que aquele dia também, o termo é o mesmo. Então, ele usa para um pertencimento mesmo. E é interessante que não só Apocalipse 1:10 faz uma citação, podemos dizer, do mandamento, falando do dia em que foi revelado o Apocalipse, mas aparece ainda no 12:17 e 14:12 a expressão de que aqueles que guardam os mandamentos, né? Então, guardar os mandamentos é importante. Então, ele cita os mandamentos como algo que deve ser guardado. Uma expressão que, inclusive, é antiga, né? Porque no Antigo Testamento também foi dito várias vezes para eles guardarem os mandamentos. Então, o que a gente pode dizer? O 4º mandamento é permanente ou temporário?
é permanente. Por quê? Porque os 10 mandamentos são permanentes. A tábua da lei, ou as tábuas da lei, são 10 mandamentos permanentes. Podemos saber isso como caráter deles, espiritual e moral, e porque eles são mencionados no Novo Testamento, são citados no Novo Testamento para que os cristãos continuem praticando os 10 mandamentos. Então, vamos para outra questão. Sobre o que o quarto mandamento trata. Então, qual é a ordenança, né? E aí a gente pode detalhar melhor aqui. Nós podemos mencionar 3. Gostaríamos de tocar nesses 3 pontos. Primeiro, o quarto mandamento, né, já que é guardar um dia do descanso, é o direito universal ao descanso. É um direito de todo mundo, o direito de descansar. Vimos, inclusive, quando tratamos da pergunta 115, que o lazer e o descanso, normalmente na sociedade, é um luxo de quem tem condições, né, financeiras. E isso não é de hoje apenas, né, mas nós encontramos isso em nossos dias também. Ou seja, aquele que é um funcionário e que depende muito do seu trabalho e que não ganha tão bem, normalmente é explorado. Né? E a exploração, que antigamente era a escravidão, agora a exploração dentro de uma relação dono, chefe e funcionário, ela ainda existe e ela é demonstrada na quebra, inclusive, desse mandamento. Porque até isso, que seria o direito ao descanso, o direito universal, porque o mandamento diz que o animal, diz que qualquer pessoa dentro da sua casa, o forasteiro, em outras palavras, qualquer pessoa dentro da cidade, né, do povo de Deus ou da família, tem o direito. Logo, é um direito universal. Até o animal teria o direito a descansar. Ou seja, nem o animal, um burro de carga, né, vamos dizer, deveria trabalhar 7 dias. Um dia deveria ser dado de descanso para o burro de carga. Um animal recebeu da parte de Deus o direito a descansar. Quanto mais um ser humano. E hoje se quebra. Então podemos dizer que ainda vivemos a exploração do homem pelo homem. Infelizmente. Né? Então, o quarto mandamento trata desse direito universal. Êxodo 23, versículo 12, diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então, todo mundo deveria descansar. Então, esse direito universal deveria ser aplicado, portanto, hoje ainda, como é um mandamento permanente. Também trata sobre a dependência humana de Deus. Quando se para descansar, Deus exigindo que o homem descanse, e como na época do maná não faltaria comida, Deus está ensinando algo fundamental, é que no final das contas o homem depende do Senhor. E nós podemos citar então 2 textos. Primeiro, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Depois um salmo. Deuteronômio diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A aplicação, né, é bem ampla. Todavia, um dos pontos dessa palavra é exatamente a questão de, gente, Deus sustenta a sua criação. E, portanto, vocês não devem viver como se tudo dependesse de vocês. E aí nós temos o Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não é um convite à preguiça, né? Deve-se trabalhar, mas o ensino é: Deus é o Senhor de tudo. Até você pode dizer assim: mas por que pessoas que desprezam a Deus, né? Pessoas corruptas, pessoas perversas, pessoas que acham que são donas do mundo, pessoas vis mesmo, conseguem prosperar? A resposta está na própria Bíblia. Deus deixa eles prosperarem para a própria condenação deles. Mas como assim? Sim, porque lembre-se que ter uma vida confortável, cheia de tudo, e ao mesmo tempo desprezar a Deus,
faz o homem achar que não está fazendo nada demais, porque está tudo bem. Se você pega uma pessoa vil e começa a castigar, tirar tudo dela, ela vai começar a ficar, eu fiz alguma coisa errada, porque há uma ideia em todos os seres humanos, ou seja, a semente da religião, como é assim chamada, em que tem que existir um Deus. E se você faz coisa boa, ele te dá coisa boa. Se você faz coisa ruim, coisa ruim. Então, quando uma pessoa começa a sofrer danos, ela começa a refletir melhor na sua vida. Então, ela tem a oportunidade da conversão. Mas se a pessoa se dá bem, mesmo sendo vil, então ela se libera. Não, acho que está tudo bem, está tudo certo na minha vida, né? Então, a prosperidade das pessoas más é um instrumento de juízo para elas. Porque no final, Deus vai dizer assim, vocês receberam tudo de bom, não é? Fizeram tudo de errado, tudo de mal. Agora vão ser condenados ao inferno. E se elas viveram 100 anos tendo deleite e conforto, 1000 anos, 10.000 anos, sofreu como se diz popularmente, o pão que o diabo amassou, Jesus disse que onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, aquele sofrimento vai fazer eles esquecer tudo que tiveram de agradável, de confortável, porque o sofrimento será intenso. Então é para a condenação delas. Mas o Salmo trata sobre a confiança em Deus. Aqueles que amam a Deus, descansem, confiem, porque o Senhor proverá tudo o que eles precisam. Então, o quarto mandamento trata sobre essa dependência humana de Deus, sobre essa confiança que devemos ter em Deus. Por isso que eles descansam, né? O povo de Deus descansa no Senhor. Não é só de dormir ou descansar o corpo. A ideia é descansar no Senhor, porque sabe que Deus continuará sustentando. Tanto que você vai ver que aquele que não descansa em Deus, ele nesse dia está tentando ter lucro, né? Está tentando ter lucro. E como eu disse na questão 115, importante frisar que Jesus, os apóstolos, os profetas, o pastor, não descansa nesse dia, porque na verdade não é um trabalho remunerado, no sentido de não há lucro, né? O propósito é pregar a palavra. Então há uma outra aplicação, Jesus mesmo cita um outro mandamento dizendo, os sacerdotes no dia de descanso trabalham no templo. Por quê? Porque há 2 mandamentos. O mandamento do descanso, mas também há um mandamento de que aqueles que vivem da palavra devem trabalhar naquele dia para servir os outros que vão receber a palavra naquele dia. Então é uma outra questão, tá bom? Por isso que Jesus, inclusive, trabalhou de sábado a sábado, né? E os sacerdotes também trabalhavam assim. É diferente por causa dessa outra questão. Né? Mas aqueles que confiam no Senhor têm que descansar nesse dia, porque sabe que o lucro, né, que eles têm do seu trabalho vem do Senhor mesmo. Então o Senhor vai continuar sustentando. Descanse no Senhor. Outra questão é a necessidade e obrigação de adorar a Deus. Né? Então lembre-se, e aí Êxodo 12, 16, Levítico 23, 3 fala que nesse dia, que era o dia de descanso, teria a santa convocação, a solenidade. A ideia é, nesse dia, além de vocês descansarem, vocês adorarão o Senhor. Ao adorar nesse dia, você está dizendo que você depende de Deus, recebe de Deus todas as coisas. Você reconhece que o Senhor não só criou, mas sustenta a criação. Adorar a Deus, proclamar a glória de Deus, é reconhecer quem Ele é e quais as suas grandes obras. E, é claro, tem mais ainda uma questão, porque o dia de descanso, uma vez que está relacionado também à adoração, ele tem um caráter profético, né? E aí esse é o último ponto. Porque o quarto mandamento, primeiro, no Antigo Testamento se refere ao 7º dia da semana? Essa é a pergunta. Veja, o mandamento tem uma relação com o culto. Ele tem um caráter profético. No Antigo Testamento, ele está relacionado ao 7º dia. Então a pergunta é, por que isso? Porque o seu caráter profético apontava para o descanso em Cristo. De fato, o 7º dia aponta para o fim do sofrimento, né? Porque a criação está debaixo da maldição. A esperança messiânica a respeito do fim da maldição adâmica. Ou seja, quando a maldição entrou no mundo por causa do pecado de Adão, o homem passou a viver pela esperança daquele que tiraria o pecado do mundo. Cristo, o Messias. Né? Então, descansar no 7º dia é descansar de suas obras.
Você trabalha 6 dias, trabalho duro, exaustivo, mundo de pecado, sofrimento. O 7º dia era o descanso. A esperança que um dia vamos descansar de toda a maldade, de tudo que é ruim, de todo sofrimento, porque será tirado o pecado do mundo. Então, o 7º dia tem um caráter profético que apontava para Cristo. Por isso, 7º. Porque depois de todo o sofrimento de uma semana, você descansa na esperança daquele que virá, ou viria, no caso, viria para tirar o pecado do mundo. Cristo, que já veio, morreu na cruz por nós, tirou o pecado do mundo, no sentido de ter pago, né? E aí a condenação já não é mais aplicada a nós, ainda que o pecado esteja presente. E aí por isso vem uma outra questão. Então, 7º dia por quê? Porque o 7º dia é o descanso profético que apontava para Cristo, aquele que tiraria o pecado, o sofrimento, o mal do mundo. Tanto que Jesus curou, Jesus expulsou o demônio, Jesus libertou as pessoas, portanto, de todos os males. Não é isso que Jesus faz? Em seus 3 anos de ministério, Jesus liberta as pessoas. Exatamente a esperança messiânica de tirar a maldição, o sofrimento, os males. Ele carregou sobre si as nossas dores. Isaías 53. Então, esse caráter profético do 7º dia, o dia de descanso, a esperança da vinda de Cristo. Né? Então, só que Cristo já veio. E aí vem a segunda pergunta. Por que o 4º mandamento no Novo Testamento se refere ao 1º dia da semana? Porque Cristo veio. Aquele que viria trazer o descanso do sofrimento, a maldição, veio. E o que acontece? Ele vem, morre, paga o preço do pecado, portanto nos liberta da maldição, já não estamos debaixo do pecado, já não somos mais condenados, já não estamos mais debaixo da ira de Deus, já não nos pertence mais a ira vindoura, a condenação eterna. E no 1º dia da semana ele ressuscita. Mas só que a ressurreição de Cristo não é só a ressurreição dele, é o início da nova criação. Ele ressuscita para dar vida eterna a todo aquele que crer nele. Portanto, mesmo que o pecado ainda esteja no mundo, já é o início da criação nova, porque inclusive ele deu o Espírito Santo para sermos capazes de vencer o pecado. Então, no momento, nós fomos libertos do pecado, recebendo a capacitação do Espírito para lutar contra ele, que é o processo de santificação. E esperamos, a partir dessa esperança do 1º dia, que tudo se fez novo a começar em nós, esperamos que se consume, se complete essa obra com a vinda dele, em que tirará totalmente o pecado do mundo. Então, no Novo Testamento, o dia, né, o seu caráter profético, aponta para a nova criação em Cristo. Então, não é preciso, no Novo Testamento, ter uma ordem. Olha, era o sábado, 7º dia, e o dia de descanso. Agora trocamos para o 1º dia. Então, não precisa haver, porque esse ensinamento está no processo redentor, ou seja, está na obra da redenção, naquilo que Jesus fez, né? Foi fazendo. Eu falei processo porque são várias etapas, né? Então, o que Deus fez, a obra da redenção, as etapas da obra da redenção, apontam para essa mudança de um 7º dia profético que apontava para o descanso no Messias, no Cristo, muda para... já se completou, já se cumpriu. Muda para o 1º dia, que já é o cumprimento. Tudo se fez novo, né? Em nós as coisas estão se fazendo novas. A ressurreição é o início da nova criação, o início da novo momento, né? Para aqueles que creem em Cristo. Então, o início da recriação, a nova e eterna vida santa em Cristo. Então, por isso que houve essa modificação. Observe, portanto, que não foi só uma convenção. Os cristãos acharam mais interessante porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Não, é uma etapa da redenção. O 1º dia da semana porque Jesus deu início à nova criação no 1º dia da semana. E podemos mencionar, além de Apocalipse falar da primeira ressurreição, podemos mencionar ainda quando o apóstolo Paulo, em Romanos,
capítulo 8, ele diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação está esperando que se revele no último dia quem eram os filhos de Deus que tiveram o início da recriação, ou seja, a dádiva do Espírito Santo para lutarem contra o pecado, o novo nascimento, que é a regeneração, para que vivessem para a glória de Deus. Esse é o início da nova criação. E aí, quando Jesus voltar, ele vai mostrar todos eles, e aí a criação também usufruirá plenamente da nova criação, né? Ou seja, essa nova e eterna etapa, né? Da obra redentora. E então, nós encontramos em Coríntios, e eu gostaria de encerrar com isso, 2 textos. Primeiro, quando nós vemos a indicação de que os cristãos realmente estavam fazendo isso. Em 1 Coríntios 16 diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, eles no primeiro dia iam separar. Provavelmente uma indicação de que quando se juntasse, porque era exatamente, 1 Coríntios 11, o dia da ceia. Então, já que era o dia da ceia, naquele momento eles juntariam e guardariam, separariam para que aquela oferta fosse levada para os necessitados lá de Jerusalém. Então, primeira sinalização. Segunda, é em 1 Coríntios 15, um pouquinho antes, quando o apóstolo Paulo ele diz: isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, a esperança é que, finalmente, um dia teremos todo o pecado tirado. Mas quando começou? Começou com a ressurreição. Porque ele ressuscitou, como diz Romanos 6,4, fomos unidos na morte e na ressurreição de Cristo. Morremos com ele para a justificação e assim ressuscitamos com ele para a nova vida. Portanto, o primeiro dia da semana é uma questão escatológica, é uma etapa da redenção. Essa modificação é uma indicação de que foi cumprida a primeira promessa, o descanso da maldição, porque Cristo pagou o preço, e agora nós temos uma outra etapa. Vivemos já o início da nova criação. Portanto, devemos viver de forma santa e agradável ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que nos foi dado, porque fomos unidos a Cristo na sua ressurreição, para vivermos para a glória dele. E por isso que houve a modificação. Então tem um caráter messiânico, né? O dia de descanso. Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento apontando para a vinda de Cristo. Novo Testamento apontando para a nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar então, Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor nos dê graça para viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa assim o teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.